Começando o Canelada, aqui pela Jovem Pan, o Flamengo muito abaixo daquilo que pode jogar, daquilo que pode apresentar. Já vamos direto para o Rio de Janeiro, vamos para o estádio do Maracanã, conversar com o nosso Mauro César Pereira. Daqui a pouquinho tem Pilhado, tem Rodrigo Viga, porque eu quero ouvir o Mauro César Pereira, a análise que ele faz dessa partida do Flamengo. Que baita resultado leva do Rio de Janeiro o Peñarol, que foi perfeito na sua estratégia. Cada contra-ataque do Peñarol, o torcedor do Flamengo ficava com o coração na mão. Vence por 1-0 o Flamengo e leva uma baita vantagem para o jogo de Montevidéu, onde vai ter uma pressão enorme em cima desse Flamengo do Tite. Mauro César, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, Mauro. Boa noite, Pedro. Boa noite aos companheiros, aos amigos que acompanham mais um Canelada. Foi uma atuação, assim, absolutamente vergonhosa do Flamengo. Um time desorganizado, um time pouco competitivo contra um adversário bem montado. Sabia-se que o Peñarol é um bom time, é bem treinado pelo Diego Aguirre e que viria como estratégia de não só se defender, mas também ter uma saída para o ataque. E apresentou suas armas logo no começo do jogo, levando perigo em 1, 2, 3 jogadas, fez o gol cedo e soube administrar diante do Flamengo, que teve volume em determinados momentos, mas muito na intuição, muito na vontade, pouco na organização, pouco na trama de jogadas. Um time muito diferente daquele que no domingo fez um bom jogo diante do Vasco, né? Acabou cedendo no final, mas a atuação foi muito segura contra o Vasco, pressionando no campo de ataque, recuperando a bola, controlando o jogo. Hoje foi tudo ao contrário. E as trocas feitas pelo Tite também não funcionaram, o time virou quase que um monstro, um Frankenstein, né? Sem volante dado momento, totalmente intuitivo, sem jogada, sem brilho individual também, muitos erros. Alcaraz entrou no segundo tempo perdido, né? Time muito desorganizado, cometeu erros. Gerson caiu de rendimento, até físico, cometeu muitos erros também. Arrascaeta pouco inspirado. E o que eu acho que é um grande erro dessa diretoria foi não buscar um centroavante de área, um homem típico 9, depois da lesão do Pedro. Não foram buscar, foi o Carlinhos para o campo. O Carlinhos não tem culpa. O Carlinhos foi contratado só porque o Gabigol arrumou lá uma suspensão, aquela história do exame antidoping, e era o jogador possível no momento que a janela estava fechada e só podia contratar jogadores do campeonato estadual. E aí veio o Carlinhos. Mas o Carlinhos, coitado, ele não consegue fazer muita coisa. Ele tentou a puxeta no final ali, se faz seria um golaço, mas praticamente não participou do jogo, a bola não chega, ele não consegue disputar, fazer o pivô, enfim, um desastre. A atuação do Flamengo foi péssima e é quase uma maldição, né? O Flamengo perdeu aqui pro Peñarol em 82, foi eliminado da Libertadores, perdeu na fase de grupos em 19, ainda com Abel Braga, ali não teve maiores consequências, porque era fase de grupos, o time se classificou lá em Montevidéu num 0-0, mas agora o 0-0 não basta com essa derrota. Terá que vencer no campeão del siglo contra um Peñarol motivado, organizado, que terá a torcida ao lado. Vai ser uma guerra muito mais difícil do que aquela que seria mesmo que o Flamengo vencesse. E perdendo de 1-0, realmente vai ter que fazer o melhor jogo do Flamengo em anos para conseguir uma classificação. A eliminação está encomendada. É isso, um Peñarol com uma postura defensiva que já era aguardada, mas falando em postura defensiva, não foi uma postura covarde. O Peñarol saiu para o jogo, aproveitou os espaços deixados pelo Flamengo, o Flamengo muito vulnerável, e criou várias situações de gol nos contra-ataques. E o Peñarol sai com essa vitória importantíssima do estádio do Maracanã. Até queria saber de você, Mauro. Você falou, o Flamengo vai precisar ter uma das suas melhores atuações dos últimos tempos, a melhor atuação do ano, se quiser avançar na Libertadores da América. Você acha possível o Flamengo reverter esse placar jogando lá no campeão del siglo, que vai ser uma pressão enorme por lá, Mauro? Possível mas é pouco provável, né? Vai ter que fazer uma partida perfeita, o que não tem sido, digamos assim, algo que possa ser acreditado depois do que vimos hoje. O jogo de hoje vai ter que consequências, né, no decorrer da semana. Domingo o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre e deverá colocar um time muito desfalcado, porque vai ter que descansar todo mundo para essa guerra de Montevidéu na quinta-feira que vem. Ou seja, o cenário é muito ruim para o Flamengo nesse momento. O jogo lá vai ser um jogo muito complicado. O Flamengo vai ter que se organizar defensivamente para não tomar logo o gol e tentar encontrar o caminho do gol. O Flamengo tem jogadores para agredir o adversário, seja ele qual for, seja onde for, desde que faça uma boa partida, desde que esteja organizado, desde que tenha um bom plano de jogo. Hoje não teve nada disso. Aí, organizar a defesa primeiro para tentar encontrar um gol. Se encontrar um gol, vencer por um gol, pode levar para os pênaltis. Vencer por 2 gols, aí já é sonhar um pouco alto demais. Teria que ser o jogo perfeito e o Peñarol num dia não muito inspirado. É muito pouco provável.
situação não é para jogar a toalha, claro, você tem a possibilidade de conseguir uma classificação heróica, histórica até, mas o cenário é muito ruim, especialmente pelo mau trabalho do time hoje, pela péssima participação do Tite e dos jogadores. A atuação foi muito ruim e é muito difícil reagir em uma semana e sair de um panorama tão negativo, depois de uma boa atuação no domingo, uma boa atuação contra o Bahia na Copa do Brasil, para fazer uma partida perfeita na semana que vem. O Flamengo vai desacreditado para o Uruguai. Então, o desafio será muito mais complexo do que se imaginava antes do jogo de hoje aqui no Maracanã. Repito, uma atuação indescritível de tão ruim. A galera vai chegando aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Peñarol 1, Flamengo 0 no estádio do Maracanã. Aproveitando a sua participação aqui, Mauro, muita gente criticando o Tite, ainda por conta da escolha da escalação do Pulgar no lugar que seria do Léo Ortiz, no meio de campo do Flamengo. A derrota do Flamengo hoje, a má atuação, passa muito pelo Tite? Você acha que ele é o principal responsável pela atuação do Flamengo hoje, Mauro? Ele é um grande responsável, porque ele montou mal a equipe. Acho que não especificamente pela escalação do Pulgar. Até acho que ele colocou o Pulgar para ter um volante de verdade ali. O Léo Ortiz é um homem improvisado. E os cuidados que o Flamengo deveria ter com o Léo Fernandes, que é o principal jogador articulador do time do Peñarol. Mas o Pulgar errou muito no primeiro tempo, um erro dele de passe lá na frente originou o início da jogada do gol do Peñarol, mas muito mal o Fabrício Bruno, muito mal o Léo Pereira, o Rossi falhou no gol, muita gente mal mesmo, não foi só o Pulgar. E aí o Tite começou a fazer trocas um tanto quanto translocadas, o time não tinha mais volante, o time ficou uma bagunça, e aí o jogo era meramente intuitivo no segundo tempo. No primeiro tempo houve uma melhora na parte final da primeira etapa, depois virou um jogo intuitivo, o Flamengo tentando alguma coisa na intuição, nos cruzamentos na área, mas sem organização, sem um planejamento, e não deu em nada, né? O Peñarol cozinhou bem o jogo, administrou, no segundo tempo nem ameaçou praticamente, né? No primeiro tempo foi um time perigoso quando ia ao ataque, depois só administrou, e não foi tão difícil assim para o time uruguaio conseguir contornar essa pressão desorganizada do Flamengo. O Tite sim, tem as digitais dele muito claras nessa derrota vergonhosa do Flamengo. Vergonhosa não porque perdeu o Peñarol, mas pela maneira como o time se comportou. Uma atuação horrível. O Rossi que falhou no gol. A gente está falando de um contra-ataque do Peñarol muito bem puxado e quase tudo de primeira, né? No gol marcado pelo Peñarol ainda na primeira etapa. O Rossi é outro jogador hoje muito criticado pela torcida do Flamengo, Mauro César. E que coisa, né? O Flamengo ainda com essa, digamos assim, zica com os goleiros, né? Principalmente nos momentos decisivos. E hoje o Rossi sendo muito criticado e responsabilizado por essa derrota do Flamengo no Maracanã. Ele vai ter uma oportunidade no jogo de volta, né? De fazer uma grande partida, porque vai ser muito exigido, com toda certeza, lá em Montevidéu. Ele que foi muito bem lá na Bolívia, na classificação diante do Bolívar, vai ter que jogar muito na semana que vem contra o Peñarol. Porque vai ter trabalho, o Peñarol jogando em casa, certamente vai ser um time mais agressivo, vai tentar um gol rápido para ampliar a vantagem e ter condições de administrar. Ou seja, vai também embaixo o Rossi, que estava tão bem na Libertadores, e vai também carregar a marca de um salto atrasado, uma bola defensável, uma bola fraca, até um tiro mascado, que ele acabou aceitando. Muita pressão para cima de todos os jogadores do Flamengo, não só o Rossi. E a gente está falando também dos desfalques, o Pedro que está fora, aí a coisa piora ainda mais para esse Flamengo do Tite, já visando a partida de volta lá em Montevidéu. Fora a pressão do torcedor do Peñarol, que hoje compareceu em peso no Maracanã. E a gente fica aqui imaginando como que esse Flamengo vai ser armado visando o jogo de volta. Hoje, as críticas ao Tite por conta da escalação do Pulgar, a gente fica imaginando, né, Mauro? Qual Flamengo vai entrar em campo no jogo de volta? O Peñarol, a gente já sabia que ia adotar uma postura mais defensiva, que é esperar o Flamengo com a vantagem no placar. Será que não vai ser um cenário parecido com o jogo de hoje? Será que o Tite não tem que dar mais amplitude para esse time do Flamengo? Demorou o Flamengo, né, para encaixar, principalmente jogadas pelas laterais, pelas beiradas do campo. Estava centralizando demais as jogadas, colocou até o Varela, que é lateral, mais centralizado. Depois ele puxa também o Alexandro por dentro, mas o Peñarol muito fechadinho. E acho que também pode ser assim lá no jogo da volta, ainda mais com essa vantagem de um gol conquistada no Maracanã, Mauro. O Peñarol não é um time de ficar muito com a bola, né? Mas eu acredito que vai atacar bastante no começo. Depois, se tiver 0-0, é provável que o time tente chamar o Flamengo para o seu campo, até campo e sair
de forma organizada, como sai rapidamente para o ataque, como fez várias vezes hoje no primeiro tempo aqui no Maracanã. Mas eu acho que a preocupação número 1 do Tite para esse jogo deve ser defensiva. Mas como? O time tem que vencer, mas a primeira providência é organizar o time defensivamente para que o time não sofra o gol. O Flamengo tem que jogar de forma organizada para não sofrer o gol. E aos poucos trabalhar para chegar ao gol que pode igualar a disputa em 1-1 e quem sabe para os pênaltis. O segundo gol aí já é sonhar muito alto. O Flamengo tem que tentar ganhar o jogo, o placar que for possível. Mas se for jogar com a defesa exposta, desorganizada, com erros individuais como hoje, fatalmente vai tomar outro gol. Aí vai 2-0 no agregado, praticamente pode dar adeus. Aí vai ficar quase impossível. Então acho que a preocupação tem que ser, primeiro, organizar o time defensivamente, não ceder as oportunidades que cedeu hoje ao Peñarol para não tomar o gol. E aí construir a jogada de um eventual gol que possa dar a vitória com calma, com paciência e organização. Tudo que faltou hoje aqui no Maracanã. A última